Boa noite! Aqui nós estamos para meditar, ouvir e receber o direcionamento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Direcionamento esse que é eterno e que trará para mim e para você a solução para muitas coisas em nosso trajeto de passagem aqui nesta terra. A palavra que Deus vai falar comigo, com você, ela irá trazer um abrir de olhos, um entendimento totalmente diferente, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Senhor Deus. Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Tu és magnífico. Tu és o nosso Deus, o Senhor e o Salvador de nossas vidas, Tu és esplêndido, Pai. E queremos pedir ao Senhor, perdoa nossos erros, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, Deus. Tu és nosso Pai, aquele que nos ama, que nos perdoa, que nos ajuda. Fala conosco, Senhor, nos dê discernimento, direcionamento, sabedoria, para a honra e para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém? O recado que Deus vai trazer para mim e para você nesta noite, ele se encontra aqui em 1 Coríntios. O capítulo é o 1, o versículo é o 21. O Senhor vai dizer assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. A Deus, pela sua sabedoria, aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nesta noite o Senhor diz para mim e para você que Deus viu que não é a sabedoria humana, não é a ciência que salva, mas a pregação do Evangelho. Pregação esta que muitos dizem que é loucura. Muitos crentes são taxados por louco, mas a Bíblia diz que a loucura do homem não é uma loucura para Deus. E ele diz também que a sabedoria humana não é considerada uma sabedoria para Deus. Ele diz aqui, visto como a visão de Deus, ele está dizendo, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, o mundo tem conhecido a Deus pela sabedoria da ciência. A ciência tem tentado revelar a Deus. E Deus ele está dizendo que ele não se revela pela ciência. Ele não se revela pelas coisas que se explicam. Deus se revela pelas coisas que não têm explicação. Por isso que nós precisamos crer. E há muitos que estão explicando Deus com ciência, com teologia. E Deus ele está deixando bem claro para mim e para você. Deus não é para ser explicado. Ninguém explica Deus. A Bíblia, ela é para ser traduzida, mas pelo Espírito Santo. Porque ele diz aqui que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Sabedoria eu não encontro numa faculdade, não encontro num curso de teologia. A sabedoria eu não encontro ela aqui neste mundo, porque a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. E o maligno ele não tem sabedoria. O Senhor, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor. Se você não teme a Deus porque você quer desvelá-lo, não há sabedoria em você. Se eu não temer a Deus, não há sabedoria em mim. O que é temer? Ter respeito, ter reverência. Respeito e reverência exige uma confiança. Pessoas respeitam juízes, homens. Respeitam pessoas mais do que a Deus. Demonstram que o que eles têm é conhecimento, não sabedoria. Conhecimento do quê?
das leis terrestres, das leis humanas, que se você desrespeitar um juiz, você vai preso. Aí eles temem a autoridade do juiz, mas não tem temor a Deus ao ler a palavra, não tem temor a Deus ao agredir fisicamente ou verbalmente ou visivelmente um servo, uma serva de Deus. Não importa se este servo ou se esta serva está pregando ou não. Quantos são os crentes que eles são discriminados só por causa das suas vestes? Independente de abrirem a boca, já são discriminados, já vem o louco. Eu já ouvi. Lá vem esses fanáticos. Pensam que estão falando conosco, mas aquele que é convertido em Cristo, que sabe que aqueles que falam do Filho de Deus está comprando briga com ele, eles nem se ofendem. Quando eu ouço algo assim, eu falo, Deus, perdoa, tem misericórdia, porque não está ofendendo a mim, está ofendendo a quem eu sigo, a quem eu sirvo, que é muito maior do que eu. E eu temo, e eu tenho respeito. Esse temor e esse respeito, ele me faz pedir para que Deus tenha misericórdia, porque muitas vezes a pessoa fala aquilo, porque na verdade ela queria ter uma experiência com Cristo. Ela queria ter uma experiência com Deus, mas pelo fato de não ter tido, ela não gosta do que ela não tem. Ou seja, há uma inveja. Paulo tinha inveja do povo de Deus. Ele nunca tinha tido uma experiência com Cristo. Ele só conhecia as leis humanas. Ele só conhecia a ciência. E era muito dotado na ciência. Um homem muito culto. Quando nós lemos as cartas, inclusive essa é uma delas, quando nós lemos as cartas que ele escreve, vemos que era um homem dotado de muito conhecimento, mas de nenhuma sabedoria. Porque a sabedoria é algo que vem de Deus. Quando um homem e uma mulher de Deus chega perto de você e ele diz para você coisas que só você sabia, não foi ele que especulou a sua vida. É porque o Espírito Santo, que olha o que você faz com que o homem e a mulher de Deus revele algo para você crer. Só que ainda assim muitos endurecem o coração. E quando o coração é endurecido, o Espírito Santo não pode fazer a mesma coisa com você. Se você abrir o coração, da mesma maneira que um homem e uma mulher de Deus é usado para pregar, você também será. Olha o testemunho de Paulo. Ele perseguia, ele tinha inveja, ele matava. Mas quando finalmente Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse para ele, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Naquele momento ele ficou cego fisicamente. Mas os olhos espirituais dele foram abertos, porque ele teve um encontro lindo com Jesus. E a partir daquele momento ele disse, eu vou pregar este evangelho, porque Jesus, ele é vivo. Ele apareceu para mim. Tem pessoas que querem ver, mas muitas vezes Deus está fazendo você ter experiências com ele, mesmo sem vê-lo, mas seu coração está tão fechado que você não está conseguindo entender que é Deus falando com você. Por isso ele está dizendo, para de especular, para de questionar, simplesmente creia, porque a ciência não explica Deus, é a sabedoria que explica Deus. Por quê? Porque quem fala de Deus é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Aqui na Terra não tem nada que possa explicar Deus. A ciência não explica Deus. É por isso que o Senhor, ele termina dizendo esse versículo. Aprovei a Deus salvar. Ou seja, foi conveniente Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque mesmo que me chamem de louca, mesmo que me chamem, de uma pessoa que vive numa ilusão, num mundo fantasia, eu sei o que eu vivo. Eu vivo a minha fé em Cristo Jesus. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou.
Ele levou todos os meus pecados naquela cruz. Ele fez isso por mim e Ele fez isso por você. Você muitas vezes pode não acreditar, mas eu creio. E a Bíblia diz assim que contra os frutos do Espírito Santo não há lei. E se não há lei, eu posso ter fé, eu posso crer. Ninguém pode me impedir de crer. Somente eu mesmo. Se eu quero crer, Jesus diz, eu estou contigo. E aquele que crê vai ver a glória de Deus. Eu sou feliz crendo em Cristo. As pessoas que me julgam como louca, como ilusória, essas opiniões, a Bíblia diz assim, não leve em conta. Creia no que eu estou falando para você. Então é nisso que eu me apego. Em crer em Deus, em confiar, porque eu sei que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E é Ele que me fortalece, é Ele que está comigo, é Ele quem me acompanha, é Ele quem me ajuda. Eu sei os milagres e as maravilhas que Ele faz na minha vida todos os dias. Se eu fosse ouvir a ciência humana, não estaria aqui hoje. Se eu fosse ouvir o que diz a ciência, os médicos, eu já teria morrido. Mas o meu Deus disse para mim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece sou eu. Busque a sabedoria. E é o que eu tenho feito. E a cada dia eu tenho crescido na presença dEle. Se você quer crescer, busque a sabedoria de Deus. Provérbios, ele nos ensina que o temor do Senhor, o princípio do temor do Senhor. Quando buscamos ao Senhor, nós iremos buscar a sabedoria dele. Ele diz que o princípio da sabedoria é o temor. Quando eu temo, a sabedoria começa a brilhar na minha vida. Mas isso não é coisa humana. É o Espírito Santo que faz, não sou eu. Eu preciso só seguir o que ele me diz. Eu só preciso fazer o que ele diz. Aí você pode dizer, mas eu não escuto. Abra o coração. Entenda. Crer não é escutar. Crer é você confiar. Quando você lê a palavra, o seu coração está aberto, você está temendo ao Senhor, você vai ouvir. Tem que estar sensível, se desligar da carne. A Bíblia diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida. O meu corpo precisa comer, o meu corpo precisa se alimentar. Mas se nós olharmos os 7 pecados capitais, um deles é a gula. Tem muita gente morrendo pela boca. Muita, muita, muita. É o que a ciência quer. Que as pessoas sejam religiosas e busquem pouco o Espírito Santo. Porque é Ele que te convence do erro, do pecado, da justiça. É Ele que te ajuda a entender onde que estamos errando, para que possamos nos consertar. A ciência, ela te torna religiosa. Então abre os teus olhos, confia no Senhor. Pare de buscar as coisas carnais e foque no espiritual e a sua vida irá mudar. No nome de Jesus. Receba essa palavra e tome posse de tudo que ela tem para trazer de bom, de transformação para a tua vida, no nome de Jesus. Oh, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos fortalecido, nos ajudado, nos ensinado, oh Pai. A Tua palavra nos ensina que quanto mais buscamos, mais cheios nós seremos. Oh Deus, e nós não seremos cheios da ciência, mas da sabedoria do Senhor, sabedoria que vem do alto, Pai. Que não há explicação aqui na terra, por isso que muitos nos chamam de loucos. Oh Deus, mas a loucura do homem, a loucura do mundo, Senhor, é diferente da loucura do Senhor. A Tua palavra diz que os loucos, eles irão para o céu. Os loucos serão salvos. E os que não são loucos, oh Pai, que possamos chamar muitas pessoas à loucura do Senhor, à loucura da pregação do Evangelho, para pregar com intrepidez, com ousadia, como a Tua palavra nos ensina, oh Pai. Abra os olhos dos Teus filhos, Senhor,
Tem muitos que estão religiosos, tem muitos, Pai, que estão se deixando levar pela ciência, pelas coisas humanas, Senhor. E nós clamamos ao Senhor, Pai. Aqui nós clamamos e pedimos ao Senhor, abre os olhos do teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um dos teus filhos a entender que o reino do céu não é comida, não é bebida. O nosso corpo precisa, mas é de uma quantidade tão pouca. Tem tantas pessoas, Senhor, morrendo de obesidade, morrendo com tantas doenças que são causadas por muita alimentação. E o teu povo está clamando, pedindo ajuda e não sabem qual que é o problema. Muitos deles estão se afundando no pecado da gula. Oh Deus, ajuda teus filhos. Ajuda, Senhor, os teus filhos a caminhar rumo à sabedoria do Senhor. E não a temer homens, a temer a ciência, a temer a coisas que podem matar a carne. Mas temos que temer ao Senhor, que pode matar a carne e a alma eternamente. E é isso, Pai, que o Senhor tem me enviado a fazer, a ajudar os teus filhos. E no nome de Jesus, Pai, aqui estou para cumprir o chamado do Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai, na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Se não for inscrito, não for inscrita no canal, se inscreva lá. Clique lá todas as notificações para que sempre que um vídeo for ao YouTube você seja notificado. E desta maneira nós vamos crescer juntos em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.